Olá, seja bem-vindo a mais um Terça Talks, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. Me chamo Maria, sou uma das pastoras do Ministério United e gostaria de compartilhar algo com você nesse momento. A palavra vai dizer lá em Tiago 3, versículo 2, que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A gente precisa falar hoje sobre o poder desproporcional da língua. A língua, que é algo tão pequeno, tem um potencial enorme. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que existem muitas analogias que se referem a ela e às suas responsabilidades e capacidades. O texto vai dizer que ela é como uma rédea, e uma rédea é responsável por força e por direção. Então, o animal que é conduzido por uma rédea, ele é direcionado para um lugar, para um propósito, e ele também tem a intensidade comedida por essa ferramenta. Da mesma maneira, a nossa língua, ela tem uma capacidade de cuidar da nossa intensidade, de nos administrar e de nos direcionar. E isso determina se a gente vai ser vai ter uma fala selvagem ou uma fala útil. Se a gente vai ter uma fala sem rumo, sem propósito, ou se a gente vai ter uma fala que é edificante, que ela é poderosa, que ela é transformadora para os ambientes e situações que a gente enfrenta. O texto também diz que a língua é como um leme. Qual é a responsabilidade de um leme? A responsabilidade de um leme é cuidar do equilíbrio e cuidar também da direção. Então, nós sabemos que nos dias bons ou nos dias maus, o leme, ele tá lá ajudando a navegação a se conduzir com os ventos que tem para aquele dia, que tem para aquele momento. E nós também precisamos usar a nossa língua não só de uma forma ideal. Quando a minha vida tiver de tal situação, quando a pessoa corresponder como eu quero, quando isso acontecer, eu vou louvar muito a Deus, eu vou falar com respeito com ele, com ela, eu vou me comportar de tal forma. Não, nossa língua, ela precisa estar lá para os ventos que a gente tem e se comportar para nos equilibrar e para nos direcionar dentro dos ventos que a gente tem, assim como um leme. E isso vai determinar se a gente navega pelas situações ou se a gente afunda dentro delas. E também é preciso lembrar sempre que as palavras que a gente está dizendo no nosso hoje estão moldando o nosso amanhã. Tem destino nas nossas palavras. E isso faz com que nós sejamos mais cautelosos e, consequentemente, mais assertivos na direção que a gente tem e nas medidas que nós tomamos, nas palavras que nós dizemos. O texto também diz que a língua é como uma faísca. Uma faísca, ela pode ser responsável por aquecer ou por devastar um ambiente. E a gente precisa considerar isso ao liberar qualquer coisa do nosso interior. As palavras que eu estou dizendo, as considerações que eu estou fazendo, as opiniões que eu estou dando, elas estão aquecendo ou elas estão consumindo, devastando quem ouve e as circunstâncias que eu tenho. Essas três analogias, elas são alertas e são realmente advertências bíblicas para que nós possamos ser responsáveis com o uso das nossas palavras. E existe um encorajamento para nós, porque talvez você pense, pastora, isso aí é perigoso, realmente existe um poder desproporcional, mas o que eu faço diante disso? Você me disse essas coisas só para eu ficar tipo, eu não vou falar mais nada, eu tô preocupada agora, não sei o que dizer, então eu vou ficar quieto? Não. Eu tô te falando isso para te lembrar que existe também um auxiliador e um conselho divino que vem através do Espírito Santo para nós. Lá em Marcos 13:11, Jesus vai dizer para nós que nós não deveríamos nos preocupar. Ele está se referindo aos discípulos e a gente hoje pode tomar parte nessa palavra. Nós não deveríamos nos preocupar nos momentos em que fôssemos perseguidos ou estivéssemos diante de autoridade, porque ele, o Espírito Santo, daria as palavras necessárias para aquele momento. E isso é uma realidade para nós hoje, a consciência de que o Espírito Santo está disposto a nos dar as palavras certas no momento da necessidade. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa cooperar.
a gente precisa submeter a nossa língua. Eu quero só te dar 3 dicas práticas e muito simples para te ajudar a cooperar com o Senhor. Provérbios vai dizer que se nós somos cautelosos no falar, nós evitamos muito sofrimento. E através dessas 3 práticas de submissão da sua língua, eu acredito que você pode transformar completamente a sua comunicação. Em primeiro lugar, não se esqueça de esperar 1 minuto. O imediatismo ele é muito perigoso. Quando você ouvir alguma coisa, quando você estiver diante de uma palavra mal colocada, quando uma opinião sua for requerida, quando você precisar dizer qualquer coisa, espera 1 minuto. Em segundo lugar, pondera. Tem pessoas que pensam depois de falar ou enquanto estão falando, mas isso também é perigoso. Então não deixe de ponderar. Em terceiro lugar, ouça o conselho. Ouça o conselho do Espírito Santo ou recorra ao conselho de pessoas guiadas por ele para se posicionar diante de conversas, diante de situações, mas não deixe de cooperar com o Espírito Santo, submetendo a ele toda a comunicação que você vai fazer para que seus lábios sejam lábios de edificação, lábios cheios de graça, lábios cheios de vida, e eu creio que a partir disso, a sua realidade vai ser transformada ao seu redor. Espero que essa palavra tenha te abençoado e que tenha feito de você um comunicador ainda mais assertivo e bíblico. Até a próxima!